Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para conversar com vocês sobre as estratégias de defesa dos advogados de Mauro Cid e do ex-presidente da República diante de tantos crimes que estão vindo à tona a cada instante. Será que a confissão de Mauro Cid terá a possibilidade de atenuar de alguma maneira ou de retirar dele algumas incriminações de situações que já estão absolutamente claras e evidentes? E o ex-presidente da República, será que as estratégias que estão sendo adotadas pelos seus advogados terão alguma chance de prosperar junto às cortes aqui do nosso país? E como é que anda o ânimo do bolsonarismo e dos principais agentes do bolsonarismo no meio dessa história toda? Será que eles enfiaram a cabeça dentro de um buraco e não estão enxergando o que irá acontecer? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui das nossas atividades, mande seu joinha, mande seu comentário, participe do nosso chat. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no seu portal predileto, no seu canal predileto, tá bom? Gente, quero agradecer a todos vocês por estarem divulgando aqui o nosso portal. Muitas pessoas dizem, olha, eu não posso entrar no clube de membros, mas eu sempre chamo outras pessoas para conhecer o seu portal. Enfim, é isso mesmo, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Nós estamos crescendo bastante, chegando cada vez mais a pessoas como você, pessoas que estão cada vez mais antenadas com a realidade brasileira, tá bom? Então, muito obrigado mesmo e vamos seguir em frente. Gente, ontem eu comentei com vocês que o ânimo no meio do bolsonarismo é um total barata voa. Até porque é o seguinte, do ponto de vista deles, do ponto de vista do universo deles, das pessoas mais próximas de Bolsonaro, tudo que Bolsonaro fez de crime ao longo da sua vida inteira, como isso sempre foi tolerado por estruturas, ele sempre saiu impune de várias situações, eles acabaram normalizando esses comportamentos como sendo comportamentos do cotidiano. De ter um servidor sanguessuga, um usurpador de dinheiro público, uma pessoa que pega dinheiro de assessores, que nomeia assessores, um monte de parentes e toma o dinheiro dessas pessoas, alguém que nunca lutou literalmente por alguma coisa positiva aqui no nosso país, pela máquina pública, pela administração pública, pela legalidade, pela moralidade, pela ética, por nada. Então, essas pessoas aprenderam a se locupletarem por essa estrutura, de ter uma série de pessoas nos seus gabinetes. Por que se eles acham, né, que o poder público, a máquina é grande, sempre são liberais, né? Por que eles nunca dispensaram o serviço de vários assessores que eles têm direito e devolveram dinheiro para o erário, destinaram dinheiro para outras coisas? Por que o Bolsonaro e o clã sempre usurparam combustível, fazendo notas frias, fazendo todo tipo de situação que nós já conhecemos? Como é que essa família conseguiu comprar tanta coisa em dinheiro vivo? Que milagre é esse? Qualquer servidor público sabe que isso não é possível, que não tem gente que consegue honestamente fazer o acúmulo de dinheiro que essa gente fez. Então, mas eles se acostumaram com isso. E aí, quando surgem alguns escândalos, eles acham que esses escândalos são coisas menores. Mas será? Como é que os homens mesmo da direita, eles percebem esse tipo de situação que está acontecendo? Será que a imagem de Bolsonaro fica intacta no meio dessa história? Bom, vamos ver aqui alguns panos de fundo. Em primeiro lugar, o senhor Fábio Van Garten. Publicou hoje, ele é advogado de Bolsonaro. Quem mente e mente e mente, a conta chega mais cedo ou mais tarde. Isso é certeza. Olha, puxa vida, hein? Ele publica aqui que o juiz condena o Delgatti a 20 anos de prisão por crimes da Operação Spoofing. Então esse que vocês estão classificando como mentiroso, vocês bolsonaristas, como criminoso, e de fato ele é responsável por uma série de situações criminosas mesmo, é o mesmo que sentou com o Bolsonaro para fazer ali um converscote, ficar trocando algumas ideias, para, ao final, ser encaminhado para o Ministério da Defesa para prestar serviços ilícitos, serviços corruptos, serviços contra a democracia do nosso país, a mando do ex-presidente da República. Aí eu pergunto, o ex-presidente da República é uma pessoa que não mente, nunca mentiu no exercício do cargo, não comete nenhuma mentira diante desse episódio das joias? Então, meu amigo, a sua profecia, certamente ela irá acontecer. Quem mente, a conta chega mais cedo ou mais tarde. Pô, isso é uma certeza. E tanto é uma certeza que os seus próprios colegas aí, os próximos, devem estar desesperados, né? Porque eles sabem que isso acontece mesmo. A mentira tem pernas curtas. O Carluxo está tentando, depois de vários
tweets, né, tentar jogar alguma questão para ver se a sociedade morde e começa a discutir os temas fora do holofote que está sendo apontado para a ladroagem, a corrupção do clã comandado ali pelo ex-presidente da República. Então ele publicou: tem alguém mentindo diante dos olhos de todos. Frente a fatos e colocações diárias, entretanto, pela lisura do processo eleitoral, pela independência entre os poderes e pelo respeito à Constituição, eu acho que é tudo mais uma coincidência diária da democracia relativa. Então, para ele, nós estamos na democracia relativa. Já o Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, esse intelectual, ele publicou uma coisa que é um dilema impressionante, né? Existe diferença entre um homem e mulher? Puxa vida, eu acho que todo mundo sai de casa com esse tipo de preocupação filosófica desse grande pensador bolsonarista, né? Por que existem competições femininas? Nossa, realmente é uma pergunta simples, que não para um esquerdista. E o pior, querem te empurrar essa violência psicológica goela abaixo. A violência psicológica é ler esse tipo de coisa, né? Já o Flávio Bolsonaro, ele foi pela seara econômica. A Bolsa Brasileira teve o pior desempenho do mundo. O Brasil pisando no acelerador ladeira abaixo. Investimentos estrangeiros não param de sair do país. Queria saber qual é a referência dele. E qual é a razão de investidores estrangeiros estarem saindo justamente agora, que a gente tem uma política econômica que está clara. E não um conjunto de usurpadores, de baderneiros, de ladrões de joias comandando o nosso país. Até porque tudo que ainda está na estrutura econômica de hoje no nosso país, todas as nossas mazelas, são provenientes do desastre, da corrupção, da bandalheira que foi feita contra o Estado brasileiro por esses quadrilheiros que não tiveram limite para tentar conseguir roubar as eleições aqui no nosso país e não deixar que nós tivéssemos uma oxigenação, né, na nossa democracia. Ainda bem que a gente conseguiu derrotá-los. E hoje a Folha entra aqui num debate político-jurídico, né, que é oportuno, porque isso vai possibilitando a sociedade entender o que aconteceu de fato e para onde vão essas pessoas. Defesa de Bolsonaro ignora a TCU para tentar afastar crime de peculato nas joias. Olha, não tem como afastar o peculato e não cair na corrupção passiva, ou afastar a corrupção passiva e não cair no peculato. Advogados de ex-presidente classificam o caso como mera irregularidade de caráter administrativo. Doutores, com todo respeito, tá? Não vai dar, não. Vocês, enfim, estão fazendo o possível, né? Mas é difícil defender um criminoso. Sobretudo quando o criminoso é um mau caráter. O criminoso ali, a única chancela que ele tem é que tem muita gente que acredita nele. Mas acreditar nele é indiferente, porque o que vai valer é o que estão nos autos. E quem é que, diante de tantas provas, tantas evidências, vai desdizer aquilo que nós estamos vendo? A Folha publica aqui algumas questões que nós já abordamos aqui no nosso portal. A Lei 8.394, de 91, do governo Fernando Collor, trata da preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República. Então, veja bem, gente, não precisa ser especialista. A lei cuida de documentos daquilo que um presidente da República recebe, ele assina, enfim. E mais à frente, o Fernando Henrique Cardoso tentou regulamentar esse dispositivo que cuida desse acervo documental. Acervo documental não é colar de pérolas, não é colar de brilhantes, não é Rolex, não é Patek Philippe, não é conjunto de pedras preciosas. Nada disso é documento. De acordo com ela, os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Perfeito. A norma diz que a União terá direito de preferência a uma eventual venda e que os artigos também não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. Então, os advogados do Bolsonaro dizendo, olha, o único erro aí é que ele tinha que ter comunicado à União que estava vendendo Rolex, vendendo joias, vendendo diamantes, porque esses documentos ele tinha que avisar antes, né, para a nação. Gente, é muita forçação de barra, né? É uma questão preliminar que o juiz, quando analisar aqui, ó, doutor, desculpe aqui, mas essa lei não se aplica, vamos seguir em frente. E aí vão cair no Código Penal. E quando caírem no Código Penal, a coisa ficará muito complicada. Em relação ao Mauro Cid, a situação dele está assim, ó. Está muito complicada, já mostrei para vocês ontem. O Moraes proíbe pai de Mauro Cid de visitá-lo na prisão. Então,
a situação está ficando muito complicada, mais complicada ainda, né? Aqui as leis, que eu já comentei com vocês, dispõem sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República e da outras providências. Aqui é a do decreto do Fernando Henrique Cardoso. Regulamenta a lei que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais. O que é que os advogados do Bolsonaro não enxergaram ainda, né? Bom, pois bem, mas o que está restando para essas criaturas? É invocar leis alienígenas. Vamos arrumar um código de Marte, vamos pegar um código lá de Hammurabi, sei lá, uma lei de Maomé que ninguém conhece, vão desenterrar uma lei no Egito, um papiro lá, vão em Roma. Eles estão atrás de qualquer coisa ali para tentar salvar a pele de um corrupto, de uma pessoa que se comportou como um ladrão vulgar, um ladrão de joias. Isso aí não vai dar para escapar. Infelizmente, os colegas aí, eles vão quebrar a cara. Vocês podem anotar isso que eu estou dizendo aqui para vocês. E o advogado de Mauro Cid está vindo a público dizer que ele vai confessar. A confissão é a única coisa que restou para a defesa de Mauro Cid. O artigo 65 do Código Penal, ele diz que é uma circunstância que atenua na hora que o juiz for aplicar a pena, o fato de alguém confessar espontaneamente um crime. Bom, os crimes que já se sabe, a confissão será imprestável, mas as coisas que não se sabem, as confissões poderão ajudar no esclarecimento de outros crimes. E aí o que vai acontecer? Reflexamente, todo mundo que está represando, todo mundo que está segurando algumas confissões, como o Anderson Torres, o Piu Piu, os outros ajudantes de Bolsonaro, quem está encalacrado, vai perceber que o Mauro Cid abriu o bico e aí vão se sentir na obrigação também de abrirem o bico. Somando para salvarem as suas próprias peles também, né? Ou diminuir também a imputação criminal. Com revelações que estão vindo agora do ASEF, do telefone do ASEF, então os advogados dessas pessoas todas devem estar estabelecendo confissões o mais rápido possível, porque a confissão só terá um efeito se ela trouxer algum elemento novo. E eles estão percebendo, quanto mais incomunicáveis estiverem, mais inseguros estarão. E aí, isso para livrar a pele de cada um, porque não vai dar, né, para todo mundo ir para a cadeia e assistir o Bolsonaro livre, passeando de um lado para o outro com tantos crimes que ele já cometeu, né? Gente, são essas as questões e eu cravo aqui com vocês que não tem como, diante de tudo que a gente está vendo, ter um único jurista no nosso país que entenda que o Bolsonaro não sabia de nada, que ele não praticou o crime ou de peculato ou de corrupção passiva, além de tantos outros crimes que a cada instante ficam mais evidentes. Eu fico por aqui e mais tarde eu volto aqui para repercutir os outros assuntos que estão se dando aqui no nosso país, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!